E aí, pessoal, tudo certo? Boas-vindas a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente tem pela frente um caso prático daqueles, fascinante e, confesso, um belo de um desafio de direito civil. Nós vamos falar sobre a coexistência de múltiplos testamentos, as regras de revogação parcial e um detalhe super específico, a renúncia à vintena pelo testamenteiro. É um mergulho direto no raciocínio jurídico que resolve essas aparentes contradições de última vontade, desatando os nós de um caso real com o peso da lei e da lógica. A nossa rota hoje é bem direta. A gente vai entender o caso prático, conferir a regra exata do Código Civil, cravar a resposta correta, derrubar as alternativas erradas uma por uma e, para fechar, consolidar a lição principal de tudo isso. Vamos lá? Passo 1. O caso prático. O famoso dilema de Helena e Antônio. Olha só, vamos mergulhar nisso direto na fonte. Essa aqui é a questão 92 do super exigente Exame Nacional dos Cartórios. Nível altíssimo. O cenário é o seguinte: Helena deixou seus bens para Maria, para Júlia e para o Antônio e nomeou o Antônio como testamenteiro. Mas quando a sucessão foi aberta, descobriram não só um, mas dois testamentos sucessivos. O detalhe é que o segundo testamento trazia umas diferenças nas restrições dos bens, tipo incomunicabilidade e impenhorabilidade. Esse é aquele cenário clássico e complexo de sucessão. Para facilitar, vamos colocar os dois documentos lado a lado. Repara bem no primeiro testamento. Tem uma cláusula expressa dizendo que o Antônio renunciava à vintena, ou seja, ele já tinha aberto mão de receber a remuneração pelo trabalho de testamenteiro. Aí vem o segundo testamento, e ele é totalmente silente em relação a esse tema. Ele não fala nada sobre o pagamento do Antônio e também não traz nenhuma cláusula revogatória expressa. Ele foca só nas restrições dos bens. E agora, o que acontece com a renúncia dele? É aqui que a gente entra na parte 2, a regra do Código Civil, a tal da revogação tácita e parcial. Nessas horas de disputa sucessória, não dá para ficar no achismo, né? A gente tem que ir para o texto da lei. O Código Civil, lá na sua seção 12, desenhou perfeitamente como lidar com a revogação de testamentos sucessivos. O que é realmente genial nessa tela é a regra do artigo 1970, parágrafo único. Olha a força dessa regra de compatibilidade. Se o testamento novo não diz expressamente revoga o anterior, o documento velho continua valendo em absolutamente tudo que não bater de frente com o novo. A lei basicamente diz: tentem harmonizar. Múltiplos testamentos podem e devem formar juntos a última vontade do testador, desde que não exista um conflito direto entre eles. Com isso em mente, parte 3. A resposta correta e a lógica da compatibilidade. O ponto crucial aqui é que a alternativa B que está aí na tela é a resposta absolutamente correta. O Antônio não faz jus à remuneração e a lógica por trás disso é brilhante. Pensa comigo. O segundo testamento só colocou restrições nos bens e ficou completamente calado sobre a grana. Ora, o silêncio não gera incompatibilidade com uma coisa que foi declarada expressamente lá atrás. Como não tem conflito, a renúncia dele no primeiro testamento continua 100% válida. Simples assim, sem remuneração para o Antônio. Agora vamos para a parte 4, analisar onde as outras tropeçaram. O julgamento das alternativas incorretas. A alternativa A está totalmente fora. O erro fatal dela é falar em revogação integral. Gente, só pelo fato de aparecer um segundo testamento, o primeiro não vai direto para o lixo. Se não está escrito que revoga tudo, a revogação é só tácita e estritamente parcial. Ela só afeta aquilo que for incompatível, o que definitivamente não é o caso do pagamento do Antônio. Já a alternativa C tenta um malabarismo perigoso. Ela diz que a omissão do segundo testamento acabaria revogando a renúncia à vintena. De jeito nenhum. No direito civil, a omissão sobre um assunto só confirma que a vontade expressa no documento anterior deve prevalecer. Gravem isso. Omissão não é contradição. E essa alternativa D, ela erra feio ao sugerir que ter dois testamentos leva à insubsistência de ambos. Imagina só, dois documentos válidos se autodestruindo só porque existem ao mesmo tempo. Isso ataca a própria base da sucessão. Como a gente viu na lei, o Código incentiva e regulamenta a convivência harmônica e complementar desses documentos. Por fim, a alternativa E, ela inventa uma desculpa super confusa. Ela fala que o silêncio não poderia afetar um ato do testamenteiro. A verdade é bem mais simples e direta do que isso. A renúncia continua valendo porque não houve revogação nenhuma daquela cláusula. É tudo sobre compatibilidade legal, não sobre limitações imaginárias. Chegamos à nossa parte 5, a lição final do caso. A verdadeira vontade do testador. Para a gente fechar isso e nunca mais esquecer, olha só essas regras de ouro na tela. Primeiro,
Testamentos múltiplos super podem conviver como peças de um quebra-cabeça. Segundo, para rolar uma revogação tácita e parcial, o choque entre as cláusulas tem que ser direto, evidente. E terceiro, e mais importante para o nosso caso, o silêncio absoluto no presente não tem força para apagar uma regra expressa deixada no passado. Para terminar, eu deixo essa provocação para você pensar. Imagina que amanhã os herdeiros da Helena achassem um terceiro testamento, só para deixar uma joia para um sobrinho distante. Como essa nova peça entraria nessa engrenagem dos 2 primeiros testamentos? Entender como a lei harmoniza e protege a vontade de quem se foi é simplesmente fascinante. Fica a reflexão e a gente se vê na próxima análise. Um excelente estudo!